que é exatamente a tirzepatida e qual é o mecanismo de ação dessa droga no tratamento do diabetes e da obesidade? A grande questão da tirzepatida é assim, a gente já tem muita informação sobre agonista de GLP-1, né? Agonista de GLP-1, a liraglutida, semaglutida, dulaglutida, principalmente esses 3 agentes, foram um impacto muito grande no tratamento de diabetes, que são drogas muito potentes, drogas que controlam diabetes, reduzem evento cardiovascular e que tem uma redução de peso associada, né? Que aí por isso que chama muito atenção. Então, a tirzepatida, o GLP-1 é uma incretina, né? É um hormônio produzido pelo trato digestivo e que ele vai sinalizar o processo alimentar, né? Ele sobe durante o processo alimentar. O GLP-1 endógeno ele é rapidamente destruído pela dipeptidilpeptidase 4 e ele tem um tempo de funcionamento muito curto, ali da ordem de 2, 3 minutos. Quando a gente usa o análogo de GLP-1, ele é resistente a essa destruição e ele tem alguma alteração na molécula para fazer com que ele funcione por mais tempo, né? Então a lira funciona 24 horas, a dula e a sema funcionam 7 dias, né? Por isso que é de um uso semanal. Né? Então o GLP-1 teve essa grande vantagem. A tirzepatida ela adicionou um novo mecanismo que é o GIP, né? É o peptídeo inibitório gástrico. Ele é do mesmo jeito uma incretina que é liberada por uma célula do trato digestivo em resposta à alimentação. Ele serve mais para sinalização insulínica mesmo, né? Assim, ele teria mais um papel dessa questão de ir ali e dizer, ó, tem um carboidrato aqui, tem alimento, vamos nos preparar para produzir a resposta insulínica em relação a essa alimentação. Então, a tirzepatida é um coagonista. Ele vai funcionar tanto no receptor do GLP-1 como no receptor do GIP, tá? É uma surpresa grande porque os estudos prévios já teve estudo, porque GLP-1 já está aí 10 anos, né? 10 anos de estudos, mas comercialmente a gente já tem desde 2015, então a gente já tem aí 7 anos de mercado de GLP-1 e nunca se falou de GIP, né? E era molécula ali do mesmo momento. O GIP em diabéticos, ele teria uma resistência ao GIP, então foi testado e não funcionava, não melhorava a glicose, não melhorava nada. Então, assim, foi testado e foi abandonado, né? Ficou ali na gaveta. Depois foi visto que quando você usava ele junto com outro agente que controlasse, tivesse um efeito hipoglicemiante inicial, então ele, de repente, começava a funcionar, né? Então, na associação com o GLP-1 teria esse funcionamento em relação a melhorar esse controle glicêmico. Então, o GLP-1 faz o GIP funcionar. E o GIP, pelo que a gente está entendendo até agora, ele potencializa a ação do GLP-1, né? Então é quase que um casamento, um sinergismo ali, né? Os dois estão se juntando e um está melhorando a ação do outro, né? É importante lembrar que a afinidade que ela tem pelo receptor é diferente, né? Então, pelo receptor do GIP é a mesma que o GIP endógeno. Isso. Agora, pelo receptor do GLP-1, ela tem uma afinidade 5 vezes menor que o GLP-1 endógeno. Mas aí a grande questão, Ícaro, isso é uma questão de farmacocinética, farmacodinâmica, né? Afinidade e tal, mas é o efeito final da história que vai funcionar, né? Então, assim, tem alguns estudos mostrando que aquelas vias neuronais que são ativadas pelo GLP-1, quando você usa a tirzepatida que tem uma ação conjugada com o GIP, ela fica mais ativada, mesmo tendo uma afinidade menor, ela fica mais ativa do que quando você usa só o GLP-1. Então, realmente tem essa questão dessa via dupla e de uma ativação casada ali de um potencializar o efeito do outro, né? Por isso que acabou tendo esse resultado tão surpreendente, tanto para a questão do diabetes quanto para a questão da obesidade. Sabendo onde ela atua, fica fácil pensar no mecanismo de ação para tratamento do diabetes e da obesidade. Então, a gente tem ação no núcleo arqueado do hipotálamo, né, no centro de controle do apetite, reduzindo fome. A gente tem ação também a nível de célula beta, aumentando a secreção de insulina, que depende da glicose. E tem trabalho até mostrando que reduz a apoptose de células beta, né? Perfeito. Então, efeitos bem interessantes para tratamento de diabetes e obesidade. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.